Você sabe o poder que você tem? Sabe não? Tem. Todos nós temos poder, de alguma forma. Estou falando daquele poder, principalmente quando está em grupo, principalmente quando você forma uma comunidade. E quando as pessoas, por exemplo, reclamam isoladamente, às vezes não têm a mesma força quando reclamam em conjunto. Enfim, essas coisas todas. Mas veio aqui um assunto. Por exemplo, quem mora numa rua, numa cidade, num bairro ou num condomínio. Vai diminuindo, né? Mas as coisas são relativamente parecidas. Qual o poder, por exemplo, que tem moradores de condomínio? Teve um caso em São Paulo de um abaixo-assinado organizado por moradores de um condomínio pedindo a saída de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, que reacendeu aquele debate sobre até onde vai a força desse tipo de mobilização. E essa repercussão foi nacional. E como é uma repercussão nacional, é claro que por aqui também é possível que haja situação parecida. E aí nós fomos consultar o Dr. Rafael Fontoura, que é advogado e é CEO da MyBlue, especialista em soluções financeiras para condomínios e especialista nesse assunto. Doutor Rafael Fontoura, bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço o convite, espero contribuir. Doutor Rafael, as pessoas têm poderes que às vezes não sabem. Nesse caso, é possível a pessoa se juntar, se unir, fazer uma abaixo-assinado e dizer, eu não quero mais esse camarada aqui como meu vizinho? Isso é possível ou não é possível? É possível ser arregimentado o grupo de condôminos que estão insatisfeitos com determinada situação, tais como alguém que tem um comportamento antissocial, através de um abaixo-assinado, levar a solicitação para o síndico e o síndico daí então convocar uma assembleia para discutir o que vai ser feito naquele caso. O abaixo-assinado por si só não tem poder, mas as pessoas reunidas têm poder de exigir da administração de um condomínio que tome uma atitude, levando para uma assembleia, que é o órgão deliberativo de um condomínio, o que vai ser decidido nesse caso. E isso pode ir até onde? A expulsão de um condômino, ela exige, um rol de atividades muito bem complexas e robustas para poder fazer com que aquele condômino seja expulso do condomínio. Haja vista, ele, por ser condômino, ele tem um direito de propriedade da coisa, de acesso, de uso, assim como qualquer outro que lá está, sem causar nenhum tipo de problema. Porém, a partir do momento que ele começa a causar problemas, comportamentos antissociais reiterados, que fazem com que aquela comunidade esteja insatisfeita com a sua presença, ao se levar para uma assembleia munido de provas, toda a maioria do condomínio decidir pela expulsão, ainda assim tem que se levar a juízo para que o juiz decida pela expulsão. É bom lembrar. É um procedimento bem robusto. Quer dizer, não é simplesmente um querer da maioria, Exato. Nesse caso específico, por exemplo, do casal, esse casal foi condenado pela morte da menina Isabela Nardoni, de 5 anos, em 2008. Não é? E esse pedido, inclusive, lá, é para que o Conselho, eles fizeram outro pedido ao Conselho Nacional de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, que sejam revistas as condições em que colocaram os dois em liberdade. Não é assim, um pedido muito alto, não está mexendo com uma esfera muito além do que eles deveriam, que é ali a questão do condomínio? A gente entende que o simples fato de você ter cometido um crime, porém já apenado, já em cumprimento de sentença, talvez com liberdade provisória, eu não conheço muito bem o caso em si, como está o cumprimento da sentença, não é o suficiente para poder causar a expulsão de um condômino de um condomínio. Como a gente falou anteriormente, é necessário ele ter um comportamento antissocial reiterado, que cause problemas naquela comunidade. O simples fato dele ter cometido um crime, mas ele já ter cumprido a pena, estar em liberdade provisória, etc., não é o suficiente para causar essa expulsão. Até porque há uma interferência em direitos.
Assim como as pessoas têm o direito de escolher quem vai viver em comunidade com elas, essa pessoa também tem o direito de viver em um condomínio, haja visto ele ter a propriedade do imóvel, ou ter locado e subrogar no direito de um proprietário. Então, o simples fato dele ter cometido um crime não é o suficiente para causar expulsão. Tem que ver o que isso está gerando para a comunidade, para aquele condomínio. Se são comportamentos antissociais, se está causando problemas reiterados, etc. Mas, como eu havia dito, a pessoa ela está em cumprimento de pena, ou está em liberdade provisória, ela, em tese, não está causando nenhum tipo de problema para o condomínio para causar a sua expulsão. Quer dizer, a Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pela morte da enteada. A menina era enteada. E saiu da cadeia em 2023. Aí, o pai, que pegou pena de 30 anos, foi liberado no ano passado. Cumpriu 40% da pena. Aí disseram, vamos alugar um apartamento ali e tal, e vamos ficar juntos, seguimos juntos e tudo mais. Aí não vem também do outro lado aquela história de que a sociedade sempre fala na reintegração das pessoas, e muitas pessoas que estão do lado de lá, no lado da condenação, reclamam disso, que quando elas vêm para o lado de cá, encontram rejeição e dificuldade de reintegração, doutor Rafael Fontoura. É até um contrassenso, né? Realmente as pessoas elas cumprem as penas para que elas depois possam ser reinseridas na sociedade. E por esse fato de ter cometido um crime, já tendo cumprido a pena, não poder estar em comunidade, é uma coisa que é desequilibrada, né? O pensamento fica um pouco injusto, ainda que ela tenha cometido um crime grave contra a própria filha, etc. Mas são duas coisas bem distintas, né? A reintegração na sociedade, ela se faz necessária, já visto que a pessoa cumpriu a pena. Agora, ela tem o direito de morar, de alugar um apartamento, de morar onde bem entender, desde que cumpra as regras, né? São duas coisas distintas. Ela, para estar dentro do condomínio, estando cumprindo as regras do condomínio, não estando cometendo comportamentos que desagreguem, ela tem todo o direito de ali estar e não pode ser expulsa pelo simples fato de ter cometido um crime. Até mesmo porque ela cometeu o crime, mas ela já cumpriu as penas que lhe cabiam, né? Nesse caso, o síndico pode tomar uma deliberação com a Assembleia, simples assim, ou ele deve buscar socorro? Porque em outros casos que cabem à Assembleia, é simples, julga ali com a Assembleia e aí vale a força, né, coletiva. Mas nesse caso, extrapola a autoridade da Assembleia? Eu acredito que se houver uma comoção dos condôminos para que o tema seja decidido através da Assembleia, o síndico deve levar para a Assembleia. No entanto, a decisão da Assembleia, ela por si só, ela não vai ensejar nenhum tipo de malefício para aquele condômino, para os Nardoni, por exemplo, né? Porque a expulsão de um condomínio, ela obrigatoriamente exige se passar pela esfera judicial. A Assembleia decide, pela maioria que deseja a expulsão daquele condômino, depois ainda há necessidade de se levar para a justiça. Eu, enquanto jurídico, caso fosse assessorar um condomínio desse, eu diria que é uma tentativa nula de pleno direito. Não adiantaria se levar para a justiça algo que não seria visto de forma a ter um bom direito. No entanto, todo mundo pode acessar a justiça pedindo o que for. Agora, as consequências dos atos de acessar a justiça sem se ter um direito, a pessoa também tem que assumir. Porque ao entrar na justiça contra alguém, caso eu perca, eu posso ser condenado em honorários subcomerciais, por exemplo. Ou litigância de má-fé, por exemplo. No entanto, nesse caso aí, levar-se para uma Assembleia, pode. Agora, as consequências do que for decidido em Assembleia são muito relativas. Porque a Assembleia, por si só, não pode decidir pela expulsão de um condômino. Há necessidade de se ir para a Justiça. Então, como o doutor Rafael Fontoura frisou, nessa hora, o síndico tem que ter muita calma, tem que recorrer a uma assessoria jurídica para não cometer um pecado grave, que é o pecado de depois ter contra si uma ação. Quer dizer, tem que se ter um motivo robusto, bem justificável, para atender a Assembleia também.
Não é isso que eu entendi, doutor Rafael? Exatamente, até mesmo porque quem vai processar alguém na justiça tem que assumir os ônus caso perca, processando de forma errada. Ninguém pode ir para a justiça procurando uma aventura jurídica, né? Tem que ter um bom direito. E o simples fato da pessoa ter cometido um crime não enseja a expulsão. Pode ser até que posteriormente, por essa exposição toda que o condomínio esteja fazendo com eles ainda tenham o direito de um dano moral contra o condomínio ou até mesmo contra cada condômino que estiver praticando atos, né, de constrangimento, ainda que eles tenham sido condenados. No entanto, a condenação não é o suficiente para a expulsão, né? Quer dizer, se mesmo tendo vindo morar com essa ficha, se tiverem comportamento adequado, nada deve ser feito contra eles. Acredito, à vista das leituras que nós temos feito das reportagens, caso eles não tenham cometido comportamentos antissociais que causem prejuízo à vida em comunidade, eles estando se comportando, cumprindo as regras do condomínio, essa expulsão ela não é legal. É um ato de ilegalidade e que o juiz, quando for ver esse pedido, vai analisar os olhos do direito e verificar que não é viável essa expulsão. Existem manifestações diversas em relação a isso, que um assunto termina puxando o outro, não é? E como eu estou falando com um advogado aqui, e todos nós temos o dever de ter bom senso quando se fala em direitos humanos, porque todo mundo fala em direitos humanos, mas é um negócio meio complexo. Os caras cumpriram pena, o casal cumpriu pena, o casal está em liberdade condicional, o casal não está criando problema algum, mas há uma revolta de algumas pessoas, inclusive eu recorri aqui a uma matéria publicada, e tem inclusive um deputado estadual que fez um pronunciamento, assim, uma coisa odiosa, rejeitando a presença daquele casal no ambiente e tudo mais. E onde está realmente aí aquela história da reinserção à sociedade, que todo mundo, quando fala disso, fala com uma pureza encantadora? Doutor Rafael Fontoura.